A Revolução Russa foi um dos eventos mais marcantes do século XX, tendo o contexto histórico, os objetivos e as transformações provocadas com a queda da monarquia. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz, e também faleceu por ter pescoço o infeliz autor da guilhotina de Paris. A Revolução Russa foi um processo político e social que derrubou a monarquia absolutista do César Nicolau II em 1917. No entanto, para compreender o porquê disso, é preciso voltar um pouco mais no tempo. A Rússia, no começo do século XX, era considerada atrasada, era majoritariamente rural e os grandes proprietários de terra atrapalhavam qualquer projeto de industrialização e modernização. O império era governado pela família Romanov desde 1613. Não existia liberdade de imprensa, a polícia política controlava a educação e os tribunais, e os camponeses viviam em extrema miséria. Mesmo assim, pagavam altos impostos para manter o sistema czarista. A organização política social ainda era do sistema feudal, no qual os servos trabalhavam para donos de terra, os quais geralmente tinham laços com a nobreza. Com isso, os operários e camponeses passaram a se organizar cada vez mais. Embora os partidos políticos fossem proibidos, muitos foram criados clandestinamente. Era o caso do Partido Operário Social-Democrata Russo, que era inspirado nos ideais marxistas e tinha Lenin como um dos líderes. Apesar de ambos serem opositores ao Czar, havia uma divisão entre os trabalhadores, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, palavra russa para minoria, lideradas por Plekhanov, acreditava ser possível chegar ao poder de maneira pacífica, como por meio de eleições. Eles defendiam o socialismo, mas acreditavam que o caminho era fazer isso de forma gradual, através de reformas. Já os bolcheviques, que significa maioria, defendiam uma revolução armada para tirar o Czar do poder e assim instalar o socialismo na Rússia. Em meio a essa disputa, em 1904, a Rússia entra em guerra com o Japão pelos territórios de China e Manchúria. Os russos foram derrotados e o gasto gerado pelo conflito em meio a um cenário de pobreza revoltou ainda mais a população. Além disso, a Rússia teve que entregar parte dos territórios como a Coreia. Isso então resultou na Revolução de 1905. O movimento não tinha objetivos claros e nenhuma liderança e ficou marcado pelo Domingo Sangrento. Neste dia, o padre Gregory Gapone iria entregar um abaixo-assinado com exigências ao Czar, mas foi violentamente repreendido, com Czar determinando que a guarda disparasse contra os manifestantes. A tragédia uniu ainda mais a classe trabalhadora. Já a burguesia pressionou pela criação de um parlamento, transformando assim o Império Russo em uma monarquia constitucional. Esse acordo conteve as revoltas entre 1907 e 1914. Acontece que nisso estoura a Primeira Guerra Mundial e a Rússia entra num conflito. A crise econômica provocada pela guerra traz de volta a insatisfação do povo e gera a Revolução de Fevereiro de 1917. Na ocasião, uma marcha pelo Dia das Mulheres virou um protesto geral, com o povo invadindo o palácio e forçando o César Nicolau II a renunciar. Isso levou os mencheviques, apoiados pela burguesia, ao poder. Com isso, um governo liberal foi instalado na Rússia no que ficou conhecido como Revolução Menchevique. Em um primeiro momento, o príncipe Lvov ficou no poder e manteve a Rússia na Primeira Guerra. Ele depois foi substituído por Alexander Kerensky, um socialista moderado, também do grupo dos mencheviques. Ele fez algumas medidas que agradaram a burguesia, como anistia para presos políticos, redução da jornada de trabalho para 8 horas e a liberdade de imprensa. No entanto, a classe trabalhadora ainda estava insatisfeita. Os camponeses exigiam terras e os operários queriam melhores salários. Sem serem atendidos e com a crise econômica aumentando devido à presença da Rússia na guerra, a oposição bolchevique se fortaleceu. Trotsky e Lenin começaram a organizar a Guarda Vermelha e os sovietes, com lemas simples como pão, paz e terra, todo o poder aos sovietes e promessas de reforma agrária. Os bolcheviques conseguiram mais apoio de operários e camponeses. Após meses de organização, os bolcheviques derrubaram o governo na Revolução de Outubro de 1917 e criaram o Conselho dos Comissários do Povo. Ao chegarem no poder, desapropriaram terras da igreja, nobreza e burguesia e concederam aos camponeses. Os bancos e indústrias foram estatizados. Já em março de 1918, a Rússia deixava a Primeira Guerra Mundial. No entanto, internamente, o governo ainda estava longe de ser consolidado. Isso porque os mencheviques
não aceitaram perder o comando da Rússia e se aliaram à aristocracia, se juntando à antiga família real. Eles também conseguiram apoios do Reino Unido, França, Japão e Estados Unidos, que não queriam que uma onda socialista se espalhasse. Os mencheviques, então, com o Exército Branco, entraram em confronto contra o Exército Vermelho, os bolcheviques, mergulhou na Rússia em uma guerra civil. Foram 3 anos de conflitos e quase 10 milhões de mortes, até a vitória final dos bolcheviques em 1921. No ano seguinte, foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do outro lado da história.